Olá, gente. Tudo bem com você? Ou com vocês, né? Às vezes é mais de uma. Geralmente é uma pessoa só que assiste, né? Por vez, cada um tem a sua telinha hoje em dia, né? Não sei se é bom ou se é ruim, apesar que o livre-arbítrio e a salvação e a vida de cada um, o outro lado com Deus é individual, é os nossos atos, né? Então a telinha é bom nisso, cada um escolhe o que quer ver. Cada um escolhe, né? Então vamos fazer nossa oração inicial, depois nós vamos entrar naquele tema que eu falei para vocês, das EQMs, né? Por que é tão diferente, por que uns falam em reencarnação, outros falam em outra coisa e tal, né? E fica aquela confusão, o que nós devemos acreditar, que um fala uma coisa, outro fala outra, lá do outro lado da vida, né? Num primeiro momento parece que todos têm algo semelhante, tem uma coisa que é igual para todos e que realmente é verdadeiro, isso aí eu posso falar que é verdadeiro. Mas aí tem outras coisas que não é verdadeiro. Então vamos fazer nossa oração. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, ilumina a mente e o coração, nossa, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo, está vendo, Senhor. Limpa a mente e o coração dela, que ela fique com a verdade, Senhor, que ela não seja enganada pelo mal, pelas pessoas má, pelos servos do mal e pela maldade, Senhor. Que elas não sejam enganadas. Ilumina, ó Espírito Santo, com a luz da sabedoria verdadeira, para que nós conheçamos a Tua palavra, para que nós conheçamos a verdade, Senhor, a verdade suprema da criação da nossa existência e da nossa vida após a morte. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Então, gente, eu vou falar umas coisas para vocês de pesquisas que eu fiz daqui e dali, orientação de Deus, oração, reflexão, que nós devemos fazer sempre, né? Tem pessoas que escutam um lado só e em tudo na vida, né? E é parcial, tanto é que num julgamento você não pode ver um lado só. Você tem que ouvir os dois lados, né, para fazer o julgamento correto, né? E aí entra até naquilo que eu falei para vocês do Yin Yang, tem o pessoal de Nova Era fala, o Yin Yang, aí faz aquele círculozinho com tipo uma gota branca, do outro lado a gota preta entrelaçando, e aí na gota branca tem um olhinho preto, na gota preta tem um olhinho branco, fala yin yang e tal, e o mal é assim, e não é mal aquilo que você acha que é mal, e que não sei o que tem que evoluir. E por que aqui existe o mal e bem? Para que nós que temos livre-arbítrio possamos escolher entre o mal e o bem. Porque se só tivesse o bem, e fala assim para você pode escolher o bem ou o mal, mas só tem o bem, que livre-arbítrio é esse, né? Então não teria livre-arbítrio, por isso que nos é permitido que o mal esteja conosco. Então o mal foi criado por, né, o ser que decidiu se rebelar com Deus, que tinha livre-arbítrio, decidiu fazer a sua vontade própria, e aí surgiu o mal. Isso aí a gente conhece em partes, né? Nós conhecemos mais a nossa parte humana. As coisas sobrenaturais nós vamos conhecer depois. Nós podemos ver em partes, né? Como fala na Bíblia, até um cantor tirou lá da Bíblia, né? Hoje vejo em parte, mas então verei face a face, o que é o amor, né? Eu verei a verdade, né? O apóstolo também diz, eu vejo como se fosse através de um espelho, mas então, quando eu estiver fora do corpo, que já entra na questão do EQM, então aí eu verei claramente, né? Isso quando eu sair do corpo, quando eu morrer, né? Então o Yin Yang é isso, aqui serve para nós, mas não existe um Deus negativo e um Deus positivo. Por que não existe, João? Porque para quem estuda física ou qualquer outra coisa, ou que tem bom senso, sabe que se tivesse duas forças, uma positiva e uma negativa no mesmo nível, elas se anulam, zeram, né? Elas se destroem, igual quando tem na física já se sabe que existe a matéria e existe um espelho negativo da matéria, e quando eles se encontram, esses átomos que é um negativo e um positivo, eles se aniquilam, eles chamam de antimatéria, os físicos, né? Não se sabe quanta antimatéria existe, mas não o suficiente para destruir o universo, né? Então não existe um Deus positivo e um Deus negativo, isso é coisa de mentalidade humana, raciocínio raso, né? Pesquisa rasa que fala isso. Não existe, gente. Só existe um Deus bom. Sabe por quê? Porque o Deus mau, a vida em si é algo de bom.
Então, se existe a vida e a vida continua, né? A criação do universo, a beleza na Terra aqui que nós já podemos ver, e outros mundos que Deus criou que existe também, né? A bondade suprema. E se existe é porque existe o Deus verdadeiro, que é o bem, que é do bom, que é bom. Não existe um opositor à altura dele, senão se destruíam, né? Ou destruía pelo menos toda a vida em volta, né? Então, gente, não vai na onda disso, não. O Yin e Yang funciona aqui na Terra. Por que o mal e o bem funciona aqui na Terra? E por que o mal ainda está na Terra? Porque ainda existe um prazo, existe um projeto, existe um plano. Quando dá aquela quantidade de seres humanos que escolheu o lado bem, do bom, do bem, da bondade, escolheu o lado de Deus, o lado do Criador, então aí sim Deus vai dar um basta nessa situação de bem e mal. Vai se encerrar o tempo desse mundo da forma como nós conhecemos. E pelo que a gente estuda nas Escrituras, já está próximo dessa mudança. Agora vamos voltar ao tema, que senão a gente foge muito do tema, né? E o que é igual na ZQM que realmente é verdade? O que é verdade é que a alma não morre junto com o corpo, né? Por exemplo, quando a pessoa morre, deu uma parada cardíaca, deu um acidente, sei lá, morreu com uma doença, morreu de qualquer forma, está ali no caixão, como até os médicos falam. Quando a alma sai ali, que eles falam isso quando o paciente está morrendo ali, quando a alma sai, os médicos experientes, aliás, até alguns já não muito experientes, já no primeiro momento já conseguem ver isso. Que aquele corpo fica como se fosse um boneco. É um boneco, eles chamam de um boneco de cera, um boneco de carne, um boneco de ossos, né? Porque já não é um boneco, e eles percebem isso no instante. Às vezes a pessoa está em coma, está ali e tal, mas ele sabe que é um ser que tem vida, mesmo que ele está ali inerte, está em coma, a gente percebe, o ser humano sabe disso. E quando a alma deixa de vez o corpo, a gente também, se tem bom senso ou presta atenção, já percebe também que ali é só um boneco, e o espírito já não está ali. Por quê? Porque nós somos um espírito, ou somos uma alma, temos um espírito e vivemos num corpo, né? Um corpo, matéria, físico. Por que isso, Jonas? Porque está lá no princípio, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus se diz o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí fala que Deus pegou o barro, modelou a parte física do ser humano. E o que fala a Bíblia? Soprou sobre ele. O que é esse sopro? É o ruá, é o espírito. É a mesma palavra que designa espírito lá do antigamente dos hebreus, do aramaico. Ruá, o espírito, né? Sopro, o vento. Então soprou nas narinas desse corpo de matéria que ele criou. E aí diz que juntou esse Espírito de Deus junto com esse corpo que Deus criou. E nisso surgiu uma alma vivente, uma individualidade, uma personalidade, uma coisa maravilhosa, uma fagulha de Deus, o sopro de Deus no ser humano. E cada vez que uma alma é concebida no ventre de uma mulher, que junta na junção carnal da parte masculina com a feminina, quando dá a fecundação ali, na fecundação a alma é colocada. Porque para o espírito não existe tamanho. Não existe, entendeu? Não tem problema ser pequeno. No mundo espiritual não existe, é outra dimensão. Então é por isso. E aí quando tem a ZQM, que a pessoa quase morre, não morreu, entendeu? Ainda está ligado no corpo, o fio de prata, como fala a Bíblia, tem um fio que liga, é uma ligação que Deus faz com cada nervo, é uma coisa impressionante, é um milagre o que Deus fez. A alma, o espírito ficar dentro do corpo. Então Deus fez uma junção que é uma coisa impressionante, que nós não temos noção como que é isso, da alma ser ligada no corpo, a ligação, as conexões da alma com o corpo, é uma coisa impressionante que nós, na nossa burrice, às vezes as pessoas falam besteira. Vocês sabem que eu acredito tanto na criação como na evolução. Você fala assim, como, Jonas? É porque o próprio Deus criou a evolução, entendeu? O Criador criou a evolução, né? Mas não do modo como eles falam, né? Por exemplo, o Adão, o Senhor falou uma vez, o meu Adão não veio do macaco, entendeu? Mas aí existe um mistério que eu já tenho caminhado dentro dessa reflexão, mas fica para uma outra hora a gente comentar sobre isso, ou talvez num outro grupo de especulação, que a gente pode daí divagar, ou como se diz, devaneios, né?
Então aí a gente pode fazer umas conjecturas, né? Mas aqui a gente vai procurar falar o mais em cima das verdades, das reflexões mais corretas, mais objetivas. Então aí eles falam assim, né, na ZQM: mas eu tive uma quase morte, eu vi um amor profundo, e realmente existe mesmo. O amor de Jesus é incompreensível. Uma vez eu senti por alguns segundos esse amor dele, e é uma coisa impressionante, é uma coisa que não tem explicação, é uma coisa que se satisfaz completamente. Você se emociona com aquele amor que você sente em você, que é uma coisa inexplicável. Eu mesmo falei assim: como é que pode alguém me amar dessa forma, gostar assim de mim? É uma coisa que você chega a sentir como se fosse algo que você degustasse, algo maravilhoso, espetacular, né? Uma bebida, algo assim que preenche todo o teu ser, um líquido, um alimento que alimenta você, é uma coisa impressionante. E realmente as pessoas sentem esse amor, porque é o amor de Deus, o amor do Criador, da quem nos chamou à existência, né? Diz para nós chamar Ele de Pai. Então Ele nos ama profundamente, é uma coisa maravilhosa, um Deus bom, maior, é o tudo, é a essência, o único verdadeiro Deus Criador. Ele nos ama profundamente, nós somos fagulhinhas dele, realmente somos filhos dele, espiritualmente falando, né? Não na parte do barro, mas na parte da alma, do espírito, nós somos filho dele. Então aí as almas sentem isso. Jonas, por que não é julgado? Não é julgado pelo seguinte: porque não morreu. Se a pessoa não é levada ao tribunal, como que ela pode ser julgada à revelia? O próprio Deus não vai fazer isso. Deus é um justo juiz. A pessoa só vai ser julgada quando morre. Às vezes, Deus, o Criador, dá experiências de EQM, depende do caminhar da pessoa nessa vida, dá experiências verdadeiras para a pessoa. Eu já conheci alguns, que eu estudo EQMs desde a década de 80, quando eu tive o primeiro, aliás, um pouquinho antes, né? É da década de 80. Que minha mãe foi a primeira pessoa que eu escutei a respeito de QM. Não tinha internet, não tinha nada, mal tinha o rádio, televisão ainda tinha algumas de válvula, né? Nos anos 80, começo dos anos 80, minha mãe teve uma experiência de quase morte e contou para nós, e a gente adolescente, nós ria dela, coitada. Aí ela falou que tinha saído do corpo, que viu a Terra de cima, né? Viu o planeta Terra azulzinho, disse que veio um ser de luz, pegou ela disse que saiu assim, viu ela andando no hospital e tentando falar com o médico, mas ninguém via ela, ninguém falava com ela, e ela tentando chamar, eles não falavam, e apareceu um ser de luz do lado dela, um anjo, né? Ela falou que era um anjo. E ele era muito bonito e pegou ela pela mão, usava uma túnica, né? E levou ela e foi levando ela, e ela saiu dali do hospital, e aí foi subindo, viu o hospital de cima, foi subindo. Minha mãe, coitada, ela tinha malemar o primário, mal sabia escrever. Minha mãe aprendeu a ler meio na rasca, ela se esforçava, lia bastante, né? Então ela conseguiu ler. E ela contou isso lá no começo dos anos 80, ela teve essa experiência em 1981, que ela teve essa quase morte, né? Que ficou no hospital lá, largada, aquela precária hospital, e quase morreu. E ela disse que saiu assim, aí ela viu a terra de cima, passeou, se sentiu super bem, sentiu amor, disse que ela estava perfeita no corpo, disse que tinha um cabelo muito bonito, e ela já estava com uma certa idade e judiada, coitada, minha mãe estava judiada, né? Então ela contava isso para nós dava risada, e da volta ela voltou, ela começou a pensar assim: será que é um sonho? Aí olhou, viu a grama do hospital assim verdinha, e ela com aquele ser vindo junto com ela, e ela estava na dúvida, né? E ela disse que ela fez assim e arrancou uma graminha. E nós até ficamos tirando barato dela, bagunçando. Aí ela foi e disse que ela chegou assim, e olhou, chegou com aquele ser de luz. E ela teve outras visões, ela contou umas partes só para nós. E aí ela pegou, olhou o corpo dela na cama assim, e falou assim, e disse que o ser, sem abrir a boca, falou para ela: vai, entra. Ela: não, de jeito nenhum, esse corpo feio, horrível, eu não sou horrível assim, não. Era o corpo dela, né? Mas ela estava sentindo tão bonita, tão leve, tão gostoso, que ela não queria entrar naquele corpo de jeito nenhum. E disse que o ser falou para ela: entra. Não. Falou segunda vez: não. Aí terceira vez falou: vai. Ela: não. Ela disse que falou não, mas não adiantou. Daqui a pouco ela começou a entrar no corpo. Ela fala que entrou assim pela cabeça, foi que nem um parafuso. E quando tocou no dedão do pé, ela sentiu aquela repugnância, já sentiu aquele frio e aquele corpo pesado, aquele coisa ruim, ficou triste, chateada, tal. E aí ela começou a pensar assim: meu Deus, será que foi um sonho? Abriu os olhos assim. Aí ela pegou, olhou na gavetinha ali do coisa assim, em cima do criado mudo ali, ela disse que viu umas toceirinhas de grama.
E disse que só não mostrou pra gente porque as enfermeiras, o pessoal da limpeza, né, vinha limpar e jogaram fora. Acharam que era alguma sujeira, alguma macumba, sei lá o que eles acharam que era e jogaram fora. E aí nós zoava com ela, minha mãe, só que eu comecei a assinar uma revista, era Ciência Ilustrada. Eu sempre gostei muito de ciência, de física, essas coisas, né? E aí eu comecei a assinar essa revista e lá saiu, né? Falando uma reportagem sobre QMs e tal, e não sei como chegou nas minhas mãos um livro de um psiquiatra, né? Ele foi fazer o trabalho de mestrado dele em psiquiatria, e foi fazer com os médicos no hospital e tal, e ele queria ver a respeito das loucuras, doenças, da mente da pessoa e tal, e foi começar a pesquisar, e aí ele foi pesquisar as pessoas, e acabou se dando com essas questões, as pessoas que quase tinham morrido, que era o trabalho de TCC dele, né? Eu sei lá se era TCC ou mestrado, não lembro mais. E ele falou sobre isso aqui. Aí eu comecei a ler e vi alguns casos semelhantes ao da minha mãe, que as pessoas tinham visto o planeta de cima, assim, né? E aí falei com ela, falou, aí tá vendo? Agora vocês acreditam, né, seu sem vergonha? Agora vocês acreditam na mãe, né? Mãe, aqui é muito, né, pra gente acreditar. Aí ela contou mais algumas coisas. Entendeu? Então, enquanto está ali a pessoa não morreu verdadeiramente, mas Deus, tem pessoas, por exemplo, teve um caso, nesse aí que eu estava falando, comecei a falar, que foi um dos únicos que falou o seguinte, que ele foi num lugar horrível, né? Que a pessoa geralmente, a pessoa que já tem uma visão boa já não quer falar muito, agora imagino que tem uma visão ruim, do outro lado tem uma experiência ruim. Então, quando são experiências permitidas por Deus ou levado para a pessoa mudar de vida, mudar de atitude, como foi o caso desse homem, então Deus permite que tenha algumas visões. E outros, várias, se vocês pesquisarem, vocês vão ver vários casos de pessoas que teve essas visões, essas experiências. Né? E esse homem, para resumir, ele disse que caiu num lugar assim, disse que viu um lugar horrível, as pessoas nuas sendo queimadas, torradas, gritando, uns monstros, umas bestas fera horríveis. Diz que uma criatura horrível veio lá e olhou para ele e falou, quem é você? Você não era para estar aqui ainda, você não é para estar aqui, que não sei o quê. Né? E ele ficou desesperado, disse que era uma criatura abominável, monstruosa, né? E aí ele olhou e o médico perguntando para ele, mas o que essas pessoas estão falando? Não sei, eu sei que eles estavam com muita sede, que eles gritavam, me pediam água, me pediam para mim refrescar eles, e gritavam e berravam, né? E um fogo queimando, um calor, e aquela criatura hedionda, e eles desesperados, e eu fiquei desesperado também. E aí ele falou assim, e ele estava lá, né? Aí o psiquiatra perguntou, ele quem? Aí ele falou, o devil, né? O old man, é americano, né? O old man que eles falam é o diabo, Satanás, né? E esse homem voltou, e ele deve ter ficado muito agradecido a Deus e ter voltado, né? Pensou se ele ficasse lá naquele fogo, aquela multidão de gente que ele viu gritando lá, queimando? Então vamos ficar espertos. Daí tem outras pessoas que só vê coisa boa e tal. Lógico que não foi julgado, não tem como, vai sentir um primeiro amor, vai sentir as coisas de Deus, vai ver o mundo espiritual. Só que é o seguinte, se a pessoa tiver uma vida afastada e quer fábulas e quer não sei o quê, então os espíritos malignos vão dar, assim como Deus, porque Deus é justo, olha o yin yang para o ser humano. Enquanto está ali, ainda não morreu, então tem livre-arbítrio. Então Deus permite que os espíritos das trevas também dê experiência para algumas pessoas que estão afastados de Deus, que não querem se corrigir, e aí vai lá, eles trabalham com a operação do engano, aí falam que existe reencarnação, que existe, porque os diabos sabem que existe a memória genética na nossa carne. Por exemplo, se eu fizer uma regressão comigo, fizer uma hipnose, for chegando, entrando no ventre, vai chegar um momento que eu vou estar dentro do ventre da minha mãe. Vou estar dentro do ventre da minha mãe. E se eu continuar voltando e vai indo, quando chegar um momento que o óvulo se separar, vai vir a memória genética, ela dá um salto. Quem estuda genética sabe disso, que dá um salto a genética por exemplo, eu posso puxar mais característica dos avós paternos, a minha irmã pode buscar característica dos avós maternos, pode voltar do avô, então do bisavô, ela dá um salto. Então aquela pessoa vai puxar aquela memória genética da célula, do físico. Aí os diabos usam isso para falar como se fosse uma outra vida que a pessoa traz aquelas lembranças, aquela memória genética do antepassado da pessoa e fala como se fosse a pessoa. Por quê? Porque se existir reencarnação, para que Jesus morreu na cruz para nos salvar? O apóstolo Paulo falou aqui, só se morre uma vez e logo após vem o juízo, está lá na Bíblia.
O Senhor Jesus também falou, né, do inferno, do julgamento, que a pessoa na vida tem que se acertar, que só se vive também uma vez e morre. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu fiquei, já achava nisso, que os espíritos malignos montavam, né, um cenário para as pessoas verem de coisa boa, bonita, a alma da pessoa que sai do corpo realmente, a alma da pessoa, pessoas que fazem viagem astral também. E aí se transveste de ETs, né? Se transveste de outras coisas e conversa, e joga um monte de conversa fiada para as pessoas, aí falam em reencarnação, falam em tudo, mas isso, gente, é a operação do engano. As pessoas não vão para o outro lado e ficar sem pagar as contas, e vai pagar já, não é depois. E outra coisa, a pessoa vai reencarnando, cadê aquele parente meu? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Então tive várias mães, vários pais, qual deles que vão ver do outro lado? A pessoa fala, eu vi meu pai. As pessoas não enxergam isso, vamos refletir, gente, não se deixe enganar pela operação do engano. E aí eu pensava já nisso, já nessa questão, que eu estava estudando e perguntando a Deus sobre essas coisas, né? E quando foi um dia, eu conheci a história de um cara da África, realmente servia mesmo, conversou com um representante de Satanás, um príncipe de demônio, pediu poder e foi crescendo em poder, até levitar, até voar, até ir para outro lado ele ia, e saía do corpo e espionava os inimigos, e conversava com os demônios e tudo, e falou, vou servir ao diabo mesmo e tal. E aí esse cara, depois ele acaba se batendo na vida, que o diabo vai mentindo, e Deus também, assim como o diabo falou as mentiras, então Deus também fala a verdade para ver se a pessoa aceita. E um dia ele conheceu a verdade, porque ele foi, né, conheceu só aquele lado, aí Deus mostrou o lado dele também, aí ele escolheu pelo lado de Jesus. E aí foi liberto. E aí ele conta que ele também ia nas igrejas e tal, e tinha pastores pentecostais, gente de religião aí alta, de pregadores mesmo, evangélico, que iam lá buscar poder com ele, para fazer o que ele fazia, de fazer as pessoas cair, de dar dom de milagres. Mas ele falou que essas curas, o diabo faz uma cura, mas não é que ele faz uma cura, ele troca, tira uma doença e põe outra, porque ele não pode, ele não pagou o preço, né, com o sangue de Jesus para pagar pecado, para curar a enfermidade das pessoas. Então ele, como ele tem poder, como uma pessoa dá direito legal quando busca, né, essas coisas, então o diabo faz aquela cura aparente, mas só troca a doença. E o diabo não tem poder de curar, porque ele não pagou o preço dos pecados das pessoas, e nem curaria, que os demônios, os anjos caídos, eles detestam o ser humano, eles querem matar o ser humano, quer destruir, quer apagar, quer levar para os quintos do inferno e torturar lá, e se alimentar do ódio das pessoas, se alimentar das pessoas no inferno. Então não se iluda, gente. Aí esse feiticeiro graúdo mesmo, que todos eles aqui no Brasil falam, eu fui o maior do Brasil, ele fala que se ele soubesse cada coisa que eu fiz, e ele nunca falava isso, e não falou também, eu era o primeiro nem nada, mas ele, pelo que ele falou, cada coisa forte, gente, cabeluda, que eu nem vou falar para vocês, que é surreal as coisas que ele fazia, que ele viu, que aconteceu com ele, pessoalmente. E ele falou que daí esses pastores, esses pregadores, faz as pessoas repousar, algumas igrejas, né, pentecostal, operação do engano, que não prega o evangelho verdadeiro, só prega o evangelho de glória, e todo mundo vai pisar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, né, e de riqueza e de bens materiais, não faz nada de renúncia, de cruz, de luta, de oração, de combate espiritual. E ele falou que aí chama esses pregadores que vai lá pedir esses dons para eles, que eles dão, né, que são demônios que ajudam, aí faz as pessoas repousar para ter uma experiência espiritual, e aí eles vão para o outro lado. O que os demônios fazem lá? Os próprios demônios se transvestem de anjo e leva as pessoas para um lugar bonito, bonitinho, gostoso, aí puxa na memória genética da pessoa, aí põe o antepassado, fala que era a pessoa, lá era você, que aquele era seu marido, aquele era seu pai, aquele era você não sei aonde, não sei quando, para enganar, para afastar o quê? De Jesus Cristo, da salvação em Jesus. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui só se morre uma vez e logo após vem o juízo. Então pode crer, gente, que tem. Eu já achava isso, que os demônios montavam um cenário no mundo espiritual, porque a pessoa não desligou ainda, então ela tem um livre-arbítrio, o fio de prata ainda está ligado, a alma está ligada no corpo ainda, ela se não desprendeu, e se não desprendeu, ela não pode ser julgada à revelia, entendeu? Então por isso que não tem julgamento. Às vezes Deus mostra a verdade para a pessoa, onde a pessoa está, né? Por exemplo, teve outro dia, eu vi um EQM de uma mulher também, que ela estava num lugar horrível, uns 3 já, né? Os demônios lá, porque a vida da pessoa toda avacalhada, longe de Jesus, longe de Deus, fazendo maldade, pensa que é bom, mas está fazendo maldade, né?
Então é isso, então você fique atento. E eu já achava isso, né, estudando essas EQM, porque não é possível, então vamos rasgar a Bíblia, vamos jogar fora, Jesus mentiu, os apóstolos mentiu, os outros inventou, né, existe reencarnação, que existe nada, aqui só se morre uma vez e logo após vem o juízo, né. Tem espíritas que são muito bons, fazem muita caridade, muita bondade, os cristãos devem aprender a fazer isso, aliás, todo ser humano deve aprender a fazer essa parte material que os espíritas fazem, mas não podemos seguir a doutrina deles, que o Jesus dos espíritas são diferentes da gente, não desmereço eles têm a fé dele, quer seguir, continua sendo espírita, mas para nós que somos cristãos, nós temos que seguir o que Jesus disse, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e o Senhor Jesus também falou do fogo do inferno, falou do juízo, as pessoas que não aceitam ele, não quer saber dele, ficam fazendo maldade, e vai pagar, tem alguns que vai pagar até o último centavo e vai sair, que é a questão do purgatório, que a igreja fala, né? Existe, porque se a pessoa vai 10% de maldade, 20% de maldade, os outros 80% vai para os quintos dos infernos, mesmo aceitando Jesus, não. Mas só que ele não vai poder entrar no céu com aqueles 20% de sujeira na sua alma, de deformidade no seu caráter. Então tem um lugar onde a pessoa é purificada, é queimada crisolado, como disse o apóstolo, como Jesus falou umas 3 vezes, como nos evangelhos está falado, né? O apóstolo falou que aquele que tem obra de madeira vai ser queimado, né? Vai ser provado, vai ser testado, vai passar pelo fogo, mas não vai se perder. O apóstolo fala sobre isso, o apóstolo foi arrebatado várias vezes. Então, gente, vamos ficar atento que o mal está operando e Deus permite para que fique justa a balança para você escolher. Assim como as pessoas, tem pessoas que estão tendo experiências boas, que realmente são verídicas, que têm visões fora do corpo, a alma sai, o Espírito de Deus arrebata, e na Bíblia já fez isso, vários profetas foram arrebatados, o apóstolo São Paulo que citamos agora. Assim também hoje Deus permite que o Satanás, que o reino das trevas faça também para que a guerra fique justa e para que as pessoas escolham que lado você quer ficar. Você quer ir pela mentira do diabo, né, do maligno, ou quer seguir a Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e diz tudo ali que é verdade para nós, né? E aí eu já tinha esse pensamento a respeito do cenário que os espíritos das trevas, os anjos rebelados montavam, né? E para enganar, que ele é o mestre do engano. E depois agora eu vi esse feiticeiro falando isso, que aí monta o cenário e leva muitos crentes para lá, cristão, protestante, sei lá, de várias religiões, e leva nesse lugar para mostrar lá para os cristãos, entre aspas, né, dirigido por esses pastores que foram pedir poder lá e pagar para os feiticeiros da África para dar esse poder para eles, para fazer as pessoas repousar, cair e ter arrebatamento. E esse arrebatamento, se não concorda com a Bíblia, se começa com o negócio de reencarnação, de ET, que não tem julgamento, que não tem nada disso, desmereceu o que Jesus falou na palavra, vocês pulam fora, tá bom? Vamos prestar atenção e ficar atento para que a gente não seja enganado pelo mal. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nosso coração, ó Divino Espírito Santo, para que nós possamos decifrar a Tua palavra e ficarmos protegidos de todo o mal, Senhor. Protege a nossa mente e nosso coração, que nós possamos ficar firmados na rocha, na verdade. O Senhor falou que a rocha és Tu, Jesus, é Tua palavra, e é o Senhor mesmo, que é o Verbo encarnado. Então, ilumina a nossa mente e nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos. Amém. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas aí no YouTube, deixar as perguntas de vocês, tá bom? Deixa as perguntas, veja o que vocês querem que a gente faça, fale sobre algum tema. Vocês põem nas perguntas, dá uma curtida ali para o YouTube indicar mais gente, se vocês acharem que foi relevante, que está sendo bom. E nós temos muita coisa para falar, gente. Vocês conhecem o contador de história? Quem assistiu o Forrest Gump ou, né, o Homem da Cobra lá na Praça da Sé, que contava história para vender os produtos dele, e falava que tinha uma cobra, tinha um jiboia, tinha um gato brigando ali, e não deixava a gente sair enquanto ele não vendia, não conseguia segurar um bom tempo, né? Então a gente é assim também, mas com as coisas de Deus, né? Tem muitos assuntos, se eu for falar aqui, vocês vão ter que, sei lá, mas a gente pode ir dividindo, falando aos poucos, e à medida que Deus vai iluminando a gente e mostrando o que deve ser falado. Mas de imediato eu falo para vocês, cuidado, preste atenção nisso, que nós estamos vendo uma guerra está se afunilando no final dessa guerra. Deus vai transformar esse mundo e agora está chegando o tempo de separação do joio e do trigo, pode ver. Às vezes vocês veem assim, mas como que se fala? Eles falaram aí bastante aí na política, né? Porque está dividido, parece que está dividido em dois lados, né? Na política, uma coisa raivosa e não se mistura, igual óleo e água, né? Igual água e fogo, não se mistura, cada um tem o seu lado, mesmo vendo as coisas erradas, não muda, não se junta, então está tendo a separação do joio e do trigo. E vai aumentar essa divisão nas religiões, na política, na sociedade, nas famílias, em tudo. Fiquem com Deus, amém. Até o próximo.